Vim indicar para vocês dois documentários que saíram semana passada na Netflix. A gente vai falar um pouquinho sobre eles, sobre algumas reflexões que eles trazem. São dois documentários muito pesados que vão trazer pontos de vistas sobre coisas que mexem bastante com as pessoas. E eu acho que ambos pedem muita empatia, sabe? Olhar para o outro, se colocar no lugar dele e entender o que, ou tentar minimamente entender o que aquelas pessoas passaram nessas duas histórias diferentes. O primeiro comentário vai ser sobre A Vítima Invisível, o caso Elisa Samúdio. Provavelmente você deve conhecer. Elisa Samúdio foi a garota que foi assassinada pelo goleiro Bruno e seus comparsas. Foi uma coisa que revoltou a sociedade na época. Isso causou um reboliço nas redes sociais que estavam ali borbulhando no seu início, e na televisão só se falava sobre isso em diversos canais. E o documentário, ele pede estômago. E uma coisa que eu achei muito interessante nesse documentário é que ele traz um olhar diferente. Ele não traz o olhar sobre a pessoa que cometeu o crime, ele traz o olhar sobre a vítima, né? Que é a Elisa Samúdio. Ela foi a vítima. E eu acho que quando a gente começa a refletir sobre tudo o que aconteceu e olhar lá para 2010, para tudo o que aconteceu naquela época, o tipo de comentário, de hate que ela sofreu das redes sociais e das pessoas, o julgamento moral que as pessoas fizeram com essa mulher é muito fora da realidade. E o quanto ela foi descredibilizada quando ela disse que estava sofrendo violências, né? Sim, foi um feminicídio. E sim, isso existe e acontece. Primeiro vamos partir do ponto que a gente não tem o direito de tirar a vida de ninguém, né? A gente não pode fazer isso. Então você não tem direito de ir lá e matar uma pessoa, né? Por que você está fazendo isso? Então, pensando que eu não tenho direito de tirar a vida de outra pessoa, ele sim cometeu um crime. E as manchetes na época de muitos jornais diziam algo do tipo: o goleiro Bruno estragou sua carreira, uma besteira que ele fez que acabou com a carreira de um jogador promissor. Não entendo de futebol, mas pelo que o pessoal comenta e pelo que mostra no documentário, ele era sim um excelente goleiro, jogava muito bem, mas era uma pessoa muito complicada e que não tinha um temperamento simples e fácil de lidar. E quando mostra esses arroubos agressivos que ele tinha, não tem como você defender esse tipo de coisa, né? Então, um primeiro ponto de reflexão ele não estragou a vida dele, né? Não foi um erro que ele cometeu, sabe? Parece que ele, tipo, usou drogas antes do jogo, ou algo que pudesse beneficiar ele para ter vantagem no jogo, e isso estragou a carreira dele. Isso sim seria um estrago na carreira. Matar uma pessoa não é estrago na carreira, ele estragou a vida de outras pessoas. Então é muito triste você parar para pensar que as pessoas diziam que ele cometeu um crime que estragou a carreira dele, sabe? Tipo, como assim ele matou uma pessoa? A carreira dele é o que menos importa em tudo isso, sabe? E é revoltante quando você vê esse olhar e quando você vê no documentário o que as pessoas comentavam nas redes sociais na época. Muita gente chamando ela de Maria Chuteira e outras coisas que eu não posso nem falar aqui no vídeo. E assim, de comentários muito pesados, tipo, fazer o que? Era Maria Chuteira, ou mereceu, ou tá buscando dinheiro, é isso que acontece, ou coisas do tipo. O documentário humaniza bastante a personagem do documentário, que é uma pessoa real, né, Elisa Samúdio. Você consegue entender os pontos dela, qual foi a origem dessa personagem, como que ela chegou naquele local e como que ela viveu aquela história, né? Quem era essa mulher que estava ali, que a princípio conheceu ele sem saber que ele era casado e depois ela descobriu que estava sendo enganada. Então assim, ela foi enganada. E mesmo que ela soubesse desde o início que ele era casado, isso não justifica um crime. É abominável que alguém pense isso, e os comentários da época eram muito pesados, assim. Não faz sentido alguém ser ofendida nas redes sociais como ela foi ofendida, como ela foi xingada em diversos locais. Independente de qualquer coisa, ele não tinha o direito de tirar a vida dela. Essa é a minha percepção de mundo. Eu não acho que um erro justifique o outro, e mesmo que ela tivesse cometido um erro de ter se apaixonado por um homem casado, ela não teria o direito de ter a vida ceifada, sabe? Não faz sentido algum esse tipo de comentário, e é muito triste que ela tenha tido esse fim, que o filho dela hoje cresça sem o pai, sem a mãe. Poderia ter tido uma história totalmente diferente, né? Se o Bruno tivesse um pouco de juízo e fosse uma pessoa diferente, eles poderiam sim ter tido uma vida feliz, mas ele não tinha respeito nem pela própria mulher, né? Porque pelo que relata ali no documentário, ele traiu ela, assim, não foi uma, duas, 10 vezes, foram assim inúmeras vezes. Então é muito triste o documentário, ele é muito pesado.
Vale a pena sim ser assistido, mas você precisa ter estômago para assistir. Você vai se deparar com várias frases muito pesadas. Teve até um comentário que o Bruno fez no Dia Internacional da Mulher, falando que homem que nunca saiu no tapa com a sua esposa. Tipo, oi? Como assim? Né? É abominável. É abominável, é revoltante. Eu acho sim que ela merece muito respeito, independente de qualquer coisa, de qualquer julgamento que você possa fazer. Aliás, antes de apontar o dedo para ela e julgá-la, olha para você, olha os pecados que você cometeu, se você pensa dessa forma, né, na questão de pecado. Vamos falar a palavra erros, acho que fica melhor, né? Olha os erros que você já cometeu durante a sua vida. Quem nunca cometeu um erro que atira a primeira pedra, né? Não existe essa pessoa, nós não somos perfeitos. E justificar o erro de alguém para poder usar um erro de alguém para justificar um crime, né, é assim abominável. Comenta aqui comigo se você já assistiu esse documentário, se você gostou, depois que você assistir, o que você achou. Realmente é pesado. Claro, comentários respeitosos, por favor. E qualquer comentário desrespeitoso com a vítima, que é a Elisa Samúdio, eu prefiro que não faça, e se fizer algum comentário desrespeitoso, vai ser bloqueado. Bom, vamos para o segundo documentário que tem na Netflix. Ele tem um outro tema, mas ainda assim exige muita empatia. É o documentário Will and Harper. Qual que é a história que a gente vai conhecer nesse documentário? Bom, todo mundo conhece o Will Ferrell, é um comediante extremamente famoso, que fez muito sucesso já há muitos anos de carreira. É uma das grandes estrelas da comédia de Hollywood. E ele começou uma amizade com a Harper, não vou usar o nome morto dela aqui, quando ela ainda era um homem, ela não tinha transicionado. Então você vai conhecer a história da Harper, que aos 58 anos resolveu se entender, buscar o que ela sentia, o que estava de errado do que estava acontecendo com ela, e tentar encontrar uma possibilidade de felicidade na vida sendo quem ela realmente foi, quem ela realmente é, na verdade, né? E quando ela decide fazer a transição, que ela fala, não, é isso, né? Eu me entendi, eu consegui encontrar o meu caminho, e eu, mesmo com quase 60 anos, mereço ser feliz, né? Eu mereço ter a minha vida, e ela tá numa outra época, né? Diferente do que foi na época em que ela era jovem. E aí você vai ver ela, no começo do documentário, mandando um e-mail pro Will Ferrell, que é um grande amigo dela há mais de 20 anos, contando que ela decidiu que chegou o momento dela de transicionar, que ela realmente se entendia como uma mulher trans, e do quanto para ela foi um processo doloroso e difícil de se entender. A carta é linda e emocionante quando você lê o documento, quando você vê o Will Ferrell falando a carta e ela vai lendo também ao mesmo tempo, o documentário vai revezando, né? E ela, antes de transicionar, era uma pessoa que amava fazer aquelas viagens pelo interior dos Estados Unidos, pelo meio oeste ali, Texas, andar por todos aqueles lugares que você já viu em algum filme, aquelas cidades bem pequenininhas. Ela gostava de ir nos bares que ela chama de cheat bars, né? Tipo, umas espeluncas, uns lugares bem remotos assim. E ela gostava de chegar lá, conhecer pessoas, conversar, tomar uma cerveja, jogar a conversa fora. E ela fala que viajou os Estados Unidos tanto quanto um caminhoneiro. Isso é o que trazia alegria para ela, né? Ela era roteirista, foi assim que ela conheceu o Will Ferrell. Will Ferrell, foi assim que ela conheceu ele. Enquanto estava roteirizando ou não estava roteirizando alguma coisa, fazia essas viagens. E assim, ela tá nesse momento que tá se sentindo fragilizada, com medo de como a sociedade pode receber isso. A gente sabe que as pessoas ainda são muito hostis com relação a pessoas trans, o quanto é difícil, ainda mais na terceira idade, como é o caso dela, né? E quando ela conta pro Will, o Will sugere para ela, por que a gente não faz uma viagem juntos pelo meio oeste de novo, né? Descer ali, visitar esses estados, esses lugares que você gosta. Ela fica um pouco insegura, mas ela resolve ir e acha que é uma oportunidade para ela conseguir se reconectar com esse eu dela. O documentário, ele vai trazer várias nuances para você. Ele vai ser um documentário que vai trazer uma vibes reflexiva, você vai ficar pensando sobre o que está acontecendo, sobre a história dessa pessoa, as violências que ela sofreu, que ela impôs a ela mesma, né? Afinal, acho que o maior carrasco que a gente tem na vida é a gente mesmo, né? É o que está aqui dentro e o quanto isso vai machucando a gente. Ela vai se entendendo
E eles vão fazer essa viagem para tentar ver se ela consegue se sentir confortável agora, como Harper, entrar nesses mesmos lugares que ela tinha entrado no passado. Se você não é gay, lésbica, enfim, talvez não consiga entender o quanto é difícil ter acesso a alguns locais. A minha experiência como homem gay é diferente da minha experiência de outros homens gays, é diferente da experiência de pessoas lésbicas, trans, bis, enfim. E se pra mim já foi muito difícil conseguir entender que eu tinha sim direito ao amor, que a vida que eu não pude viver na adolescência, que eu comentei quando assisti Heartstopper aqui com vocês, quando eu vejo Heartstopper, que é aquela série da Netflix, que tem aquele romance bem água com açúcar, bem fofinho, bem gostosinho de assistir na adolescência, né? Eu me privei de viver isso, né? Eu não pude viver esse romance que todo mundo que é hétero vive no seu dia a dia normalmente. Você não é questionado por isso. Você não, que é hétero, não tem esse medo de eu vou ser agredido se alguém vê eu de mão dada com a minha namorada ou com o meu namorado. E agora, a gente que é gay, é esse medo constante, né? Principalmente na adolescência, do tipo, será que eu posso andar de mão dada na escola? Será que não, né? Pelo menos na minha época, se eu fizesse isso, era no mínimo uma agressão. Imagina para uma pessoa que eu tenho 38 anos, né? Eu fui começar a namorar mesmo aos 20 anos ali. Então, olha quanto tempo que eu perdi da minha vida. Imagina a Harper, né? Que foi transicionar aos 58 anos e entender quem ela era e o quanto foi tomado dela, né? Por conta de medo, das depressões que ela sofreu na infância e na adolescência, e de todas as coisas que ela foi colocando de camadas para tentar esconder e soterrar isso que ela tinha dentro dela. Então por isso que eu digo para as pessoas, se você não entende o diferente, tudo bem você não entender, né? Você talvez não consiga entender porque você não viveu, mas tenta ouvir o que essa pessoa tem a dizer, né? Qual que é a história dela? Por que ela está passando por isso, né? E essa oportunidade que ela está tendo de se reencontrar com ela mesma, de entender qual que é o caminho dela, é muito tocante. O documentário ele vai trazer esse ar mais leve, aliás, mais pesado, reflexivo. Aí ele vai trazer um pouco de comédia, que é o que eles são, né? Ele é comediante, ela é roteirista de roteiros de comédia. E aí vai transicionar um pouquinho de novo para uma coisa mais triste, mais alegre, e vai ali, sabe, te guiando por esse caminho. E ele termina com um gosto bem positivo, sabe? Aquela sensação de que eu acho que agora ela vai conseguir viver. Dá medo, porque se você assistir um documentário, você vai ver que quando eles passam pelo Texas, eles sofreram um monte de agressões verbais no Twitter, assim. Foi muito pesado o que foi dito. Chamar ela de monstro e coisas horríveis, assim. E as pessoas realmente despejam ódio nas redes sociais. A gente tem que dosar as coisas que a gente fala, pensar antes de ir lá e só descarregar ódio, sabe? Não faz sentido a gente descarregar ódio nas pessoas. A gente tem que refletir sobre quem a gente é, quem o outro é, e vale a pena eu gastar o meu tempo agredindo outra pessoa? Tem um trecho do diário dela que ela vai lendo durante a viagem, que é bem tocante, que ela fala assim, alguns dias eu acordei muito mal, muito triste, e com a certeza de que para me conectar com o mundo, sendo homem ou sendo uma mulher, eu vou ter que me esconder. E isso faz muito sentido, porque ela sabia que ela não estava confortável com quem ela era. E esses momentos que ela estava muito para baixo, ela não conseguia se conectar. Porque se ela se conectasse, se mostrando para o mundo como uma mulher, com as roupas de uma mulher, o que iriam dizer dela? Quais agressões, quais violências ela iria sofrer, né? E como homem, não é o papel que ela entende, que ela executa. Ela executava esse papel masculino perante a sociedade, mas não é que ela realmente era. E todas essas violências que ela poderia sofrer e a coragem que ela está tendo de fazer isso nessa idade e enfrentar esses preconceitos é muito, assim, corajosa, sabe? De colocar a vida dela em primeiro e falar, não, eu importo. Eu preciso disso, né? Eu preciso ser feliz sendo quem eu realmente sou. E é aquela coisa de que coisas comuns que as pessoas fazem se tornam, de repente, um problema, né? Por exemplo, vou contar duas histórias muito breves para vocês. Eu sou casado com o Vitor, que eventualmente aparece aqui nos vídeos. A gente é casado há 3 anos, estamos em relacionamento há 6 anos. E a gente, dependendo do lugar, a gente não anda de mão dada porque a gente tem um pouco de medo do que pode acontecer.
e a gente, por conta disso, percebe que a gente não tem o mesmo afeto na rua, sabe? O costume de andar de mão dada. A gente viu um casal no Carrefour uma vez, era um casal hétero, né? Os dois muito bonitos, andando ali no mercado e comprando algumas coisas, fazendo a compra do mês. E aí ele chegava pra ela, ai amor, olha o que eu achei aqui, a sua cara, não sei o que lá. Ele trouxe uma coisinha pra ela, olha, sabe, um casal bem apaixonado. E aí eles davam alguns selinhos pontuais, nada muito meloso assim, mas bem... Você via um carinho, um cuidado, e a conversa ali, os toques no corpo naturais. Aí quando eu olhava pro Vitor, a gente andando distante um do outro, né, e falava, poxa, o que foi tirado de mim, né? Por que eu não posso fazer isso, né? Ou se eu fizer, o quanto vai custar fazer isso? E uma vez eu estava no shopping com ele, andando de mão dadas, a gente tinha saído do cinema, e tinha um casal com 2 filhos passando, um casal hétero, e a mulher começou a puxar a mão do marido dela, apontando pra gente com o rosto, tipo uma cara de nojo, sabe? Aí você olha assim e você fala, por quê, né? Por que você tem que fazer isso? Por que esse comportamento? Então aí já diz muito do como as pessoas se relacionam com o outro e olham pro diferente e às vezes fazem comentários ou têm reações preconceituosas com os outros, né? Tem uma parte do documentário que ela fala assim, eu me odiava tanto, me sentia como um monstro. Para uma pessoa falar isso, imagino o tanto de carga emocional que ela teve. É pesado, mas ele é feliz, ele é alegre, é triste, é um documentário muito gostoso de assistir. Ele vai te levar nessa jornada de descoberta e de redescoberta da vida da Harper. Recomendo muito, eu super fiquei emocionado assistindo. Essas foram as 2 indicações de documentários de hoje para vocês. Quis fazer esses comentários sobre eles porque eu acho que são muito pertinentes esses comentários. Quando você for assistir, reflita bastante, olha com carinho para essas pessoas, olha com gentileza para elas, né? São histórias totalmente diferentes, mas de alguma forma elas exigem que a gente olhe com um olhar para essas pessoas de respeito que elas merecem. É isso, muito obrigado se você chegou até aqui. Se você puder curtir e compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Foi um pouco mais pesado o tema de hoje, mas acho que valeu muito a pena. Esses documentários estão na minha cabeça até agora. Tchau!